Senhoras e senhores, boa tarde. É com a grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Ambiente de Saúde, o PPGAS da Uniplac, e o Programa de Pós-Graduação Associado e Incubado em Sistemas Produtivos, PPGISP, entre Uniplac, Unesc, Univille e UNC, os recebem nesta tarde para o webinar Dialogando com as ICs e IES de Santa Catarina. Quero registrar, então, aqui, antes de iniciarmos, alguns agradecimentos. Primeiramente, à Universidade do Planalto Catarinense, a nossa Uniplac, e ao setor de comunicação, no papel, então, da Débora Bombilho. Agradecimentos à Associação Catarinense das Fundações Educacionais, o Sistema CAF, ao Mestrado em Ambiente e Saúde, PPGAS, ao Programa, então, PPGISP. Agradecimentos especiais aos intérpretes de Libras, Jordan Linder e Fabiano Chaves. Agradecimentos à agência Estúdio E Comunicação, da Lúcia Branco, e sua equipe pelo belo trabalho de divulgação realizado para esse webinar. Nossos sinceros agradecimentos ao coordenador interdisciplinar profissional da CAPES, professor Dr. Eduardo Winter. Os créditos também e os agradecimentos especiais por aceitar e organizar o webinar comigo. Então, o professor Gatino, da Uniplac, responsável pela logística tecnológica do webinar, e também agradecimento ao professor Dr. Paulo Ivo, pela parceria no evento, e também pelo multiplicar o nosso convite junto à rede ACAF. Nesse momento, então, convidamos a fazer uso da palavra a professora doutora Lília Canã, nossa pró-reitora de Pesquisa e Extensão e Pós-Graduação da Uniplac. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estarmos aqui reunidos nessa tarde para podermos discutir os programas interdisciplinares das ICES à luz da CAPES. Agradeço aos nossos convidados a gentileza do aceite ao convite, especialmente ao professor Eduardo Winter. Tenho claro que essa é uma excelente oportunidade de perspectivarmos nossos programas interdisciplinares. Parece óbvio que o momento que estamos vivenciando nos causa uma certa insegurança em termos de avaliação dos programas de pós-graduação. Há muitas dúvidas, mas nada melhor do que, nesta tarde, podermos contar com a expertise do professor Eduardo para nos esclarecer e nos orientar no que vem pela frente. Vou fazer uma parte aqui, atendendo um pedido de um amigo nosso da Universidade de Caxias do Sul. Eu vou deixar no nosso link, no nosso chat, o endereço eletrônico de uma pesquisa, de uma grande pesquisa que está sendo desenvolvida sobre os programas de pós-graduação neste momento, de utilizarmos novos recursos tecnológicos para as nossas aulas, etc. e tal, pedindo, então, a quem puder participar, que fique à vontade, que responda as perguntas, ok? Novamente, agradeço, cumprimento, então, especialmente ao professor Eduardo Winter, cumprimento ao nosso reitor, aqui conosco, prestigiando esse evento, e parabenizo a professora Cristina Keiko Yamaguchi pela iniciativa da proposição desse webinar. Que tenhamos todos uma excelente tarde. Obrigada, professora Lília. Convidamos agora, então, a fazer uso da palavra o professor Dr. Paulo Ivo Quentop, secretário executivo da ACAF, então, na qual propiciou a executarmos esse nosso webinar. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço, professora Cristina, o convite a estarmos aqui colaborando a nível de sistema para um evento tão importante como este diálogo com a CAPES. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar o nosso reitor da Uniplac, o professor Caio Amarante, instituição que está sediando o evento deste momento. Cumprimentar o professor Gatino, nosso operador de áudio, vídeo, enfim, que está aí dando suporte tecnológico. Estender meus cumprimentos à professora Lília Canã. Uma boa tarde, professora Lília, e especialmente cumprimentar o nosso palestrante, professor Eduardo Winter. Aliás, a CAPES tem sido, historicamente, bastante parceira do sistema CAF. Épocas em que visitávamos Brasília sequencialmente, presencialmente, éramos muito bem recebidos, e agora, oportunamente, estamos tendo este diálogo com o senhor. Então, muito obrigado, é um prazer sempre estar dialogando com a CAPES.
No âmbito do sistema CAF, professor Eduardo Winter, somente para que o senhor tenha o contexto mais atual em relação à pesquisa, né, nós hoje, no sistema CAF, nós estamos hoje, conforme o nosso último censo, com 606 cursos, de pós-graduação lato sensu, são 123 cursos de pós-graduação estrito sensu, são 939 grupos de pesquisas institucionais que estão, nesse momento, tocando algo em torno como 6.350 projetos de pesquisa, também a nível de extensão e iniciação científica. Portanto, o universo de pesquisa no âmbito do sistema CAF é algo bastante significativo, e a CAF, sim, vem cumprindo com a sua determinação de ser uma das grandes colaboradoras para uma pesquisa de qualidade no país. Uma pesquisa de cunho especialmente voltada a desenvolvimento regional, que esta, sim, é o grande diferencial das instituições comunitárias de ensino superior. Portanto, agradeço sua participação, cumprimento a Uniplac pela organização do evento, e espero que possamos aqui ter uma boa tarde de diálogos para estreitar ainda mais as relações a CAF e CAPES. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Ivo. Convidamos, então, nesse momento, o nosso magnífico reitor, professor Caio Henrique Coelho do Amarante, para fazer uso da palavra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar reunido com esse grupo de amigos. Quero cumprimentar, primeiramente, a nossa pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, professora Lília Canã, o nosso secretário e amigo, secretário executivo da CAF, nosso grande amigo Paulo Ivo. Em seu nome, quero cumprimentar também a todas as co-irmãs da CAF, essa parceria de muitos e muitos anos que demonstra o potencial e a força da pesquisa, do ensino e da extensão aqui no nosso estado. Quero cumprimentar também os organizadores do evento, a professora Cristina, o professor Rafael Gatino, os professores Jordan, o professor Fabiano, que serão nossos intérpretes de Libras nessa tarde, a nossa equipe técnica como um todo, o nosso pessoal da comunicação, em especial agora o nosso professor convidado, professor Eduardo Winter, e falar um pouquinho de quão importante é a gente analisar a questão da avaliação, porque quando éramos pequenos nós enxergávamos as nossas provas como algo muitas vezes punitivo e com certo receio, quando na verdade, como gestores, a gente precisa enxergar a avaliação como uma grande possibilidade de crescimento, uma possibilidade de desenvolvimento das nossas instituições, dos nossos programas, e aí chega a quão importante é também nós não só sabermos que somos avaliados, sabemos como somos avaliados, mas entender muito bem quais critérios, quais ferramentas, para que possamos ser mais assertivos, sem dúvida alguma, mas não em busca de uma boa nota, mas em busca do desenvolvimento, considerando que existem pessoas que pensam no desenvolvimento dos nossos programas, das nossas instituições. É assim nas avaliações de curso, nas nossas avaliações institucionais, é assim também nas próprias diretrizes curriculares nacionais, e pensando em termos de CAPES, o quão importante é que conheçamos e que a gente possa, como diz o bom serrano, destrinchar esses nossos instrumentos para que possamos ser cada vez mais e mais assertivos. Professor Eduardo, seja muito bem-vindo à nossa Uniplac, seja muito bem-vindo à nossa ACAF. Considero que esse não é um evento isolado, é um evento para todos, e desejo a todos os participantes uma excelente e produtiva tarde. Devolvo a palavra à professora Cristina, e, professora, além da nossa amizade, quero lhe desejar e agradecer pelo empenho no desenvolvimento deste evento. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Caio. A partir de agora, então, iniciaremos a palestra com o professor Dr. Eduardo Winter, abordando temas como autoavaliação, ficha de avaliação, critérios de avaliação das produções científicas e quais referência. Falar um pouquinho do professor Eduardo, né? O currículo dele é bem extenso, mas vamos falar um pouquinho, então, do professor. O professor Eduardo Winter é graduado em Química Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ele é mestre e doutor em Química Analítica pela Universidade Estadual de Campinas.
O professor Eduardo atua na área de pesquisa relacionadas com a propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, com foco em prospecção tecnológica, indicadores de ciência, tecnologia e inovação, e relação universidade, empresa e desenvolvimento local. Atualmente, ele é coordenador dos programas profissionais da área de avaliação interdisciplinar da CAPES e professor permanente do mestrado e doutorado profissional em propriedade intelectual e inovação no INPI. Ele também trabalha no mestrado profissional em desenvolvimento local. Atua na divisão de pós-graduação e pesquisa, na Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento e na Coordenação Geral de Disseminação para a Inovação. Além desse extenso currículo, o professor Eduardo está envolvido em outros processos e mudanças que ocorrem na CAPES. E ele foi um dos grandes idealizadores dos indicadores das fichas de avaliação, da qual, então, nós falaremos na tarde de hoje. Gostaríamos, então, que os participantes enviassem as perguntas e questionamentos diretamente no chat do YouTube. Professor Eduardo, fique à vontade, então, para proferir a sua palestra. Muito obrigada, professor. Primeiramente, agradeço o convite, né, professora Cristina, a gente já se conhece já tem algum tempo, né, professora? Já nos encontramos aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui presentes, né, já agradeço ao reitor e a todos os demais professores, e vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a questão, né, do processo de avaliação da área interdisciplinar, visto que fazer um programa interdisciplinar já é difícil por si só, né, você fazer uma integração de diferentes áreas de conhecimento já é complicado, ainda mais agora pensar nos critérios de avaliação e como, né, isso se aplica a essa diversidade tão grande de programas que nós temos nas mais diferentes áreas de conhecimento. Né? Então, rapidamente, vou dar só uma pequena introdução da interdisciplinaridade, né, que é a qualidade daquilo, né, que é interdisciplinar, né, então, que é, né, a sua grande importância hoje, porque a área interdisciplinar, a pesquisa interdisciplinar, ela é essencial hoje para resolver as questões sociais e técnico-científicas. Eu acho que é por isso que é uma das áreas que mais vem crescendo hoje dentro da CAPES, porque os problemas da sociedade se tornam cada vez mais complexos, e para você solucionar esses problemas, você depende de uma combinação de diferentes áreas de conhecimento, né, porque infelizmente nós distribuímos essas áreas em caixinhas, então hoje nós temos dificuldades em combinar essas caixas para solucionar os problemas. Então aí esse é o grande desafio dos nossos 372 programas de pós-graduação que estão na área interdisciplinar hoje. Então, eu sempre falo que a evolução do conhecimento, né, então nós temos uma área disciplinar, uma linha reta, né, faço uma analogia com trilhos de trem. Quando você tem o cruzamento de duas linhas de trem, você tem a multidisciplinaridade, onde elas se cruzam num determinado momento, mas continuam caminhando separadamente. A unificação de duas linhas, você passa a ter a interdisciplinaridade, que é quando você gera uma nova área, uma nova linha de conhecimento, que é a combinação de duas ou mais áreas disciplinares, e hoje a transdisciplinaridade, que é a combinação, inclusive, de diferentes áreas interdisciplinares aí para cada vez solucionar os problemas mais complexos. E a pesquisa interdisciplinar, ela tem alguns desafios, vou passar rapidamente pelos desafios para a gente chegar na parte que eu acho que o pessoal está mais interessado, que é a parte da avaliação mesmo, né. Então, primeiro, né, constata-se que o conhecimento científico, né, no seu processo de desenvolvimento, foi se subdividindo, como eu falei, separou-se em caixas, né, e cada área de conhecimento hoje fala uma determinada língua. Se você colocar hoje um engenheiro para conversar com um advogado, para conversar com um economista, você vai ver que eles não falam, né, digamos assim, o mesmo idioma. Então, nós temos hoje uma torre de Babel. Então, a combinação dessas diferentes falas, né, é um grande desafio para a área interdisciplinar. Né? Ainda temos poucos periódicos, né, veículos de comunicação que aceitam, né, artigos derivados de uma área interdisciplinar. Normalmente eles são voltados para áreas específicas. Felizmente isso vem aumentando, mas esse é um desafio para os programas da área de conseguirem se encaixar nos moldes, né, dos veículos de comunicação que existem hoje. Né? O desafio também está na organização do coletivo de pesquisadores, né, visto que hoje você tem diferentes equipes, estruturas institucionais diferentes,
Então, entender como isso se arranja é muito importante, né? Um programa interdisciplinar, muitas vezes, ele traz professores que são de diferentes departamentos, diferentes faculdades, então, isso é um desafio também para os programas, né? O problema de comunicação, dificuldades centrais na comunicação interdisciplinar, a compreensão de conceitos, né, porque primeiro é uma questão de fala, né, de como você se expressa dentro daquela área de disciplinar. Porém, também tem as questões conceituais que você traz para dentro de um programa interdisciplinar. Um exemplo clássico disso é a questão da própria inovação, por exemplo, que você tem conceitos distintos, se você discute a questão social, a questão econômica, a questão tecnológica, então fazer a combinação dessas diferentes falas, diferentes conceitos, também é um outro desafio, né? Devemos pensar e agir nas interfaces do conhecimento, né? Então, a grande maioria de nós fomos formados para atuar em áreas disciplinares. Eu sou um exemplo, eu sou técnico em química industrial, mestrado, doutorado em química analítica. E hoje eu trabalho com propriedade intelectual e desenvolvimento local. Então, para você conseguir, né, mudar o seu cérebro, para conseguir pensar de uma maneira diferente daquela que você foi doutrinado a fazer, passa também a ser um grande desafio. Tanto é que eu sempre, quando eu faço visitas a programas ou dou palestras, eu sempre falo, se o professor que atua no programa interdisciplinar, ele não está disposto a enfrentar esses desafios, a sair da sua zona de conforto, ele não tem um perfil adequado para atuar num programa interdisciplinar. Fontes de financiamento para pesquisa, esse é um outro problema que nós temos também, né? A gente pode ver pela própria CNPq que não tem uma área voltada para a área interdisciplinar, então nós que somos interdisciplinares temos que submeter nossos projetos para as áreas disciplinares e nem sempre são compreendidos. E eu trago aqui o último desafio que eu acho que cabe a todos os programas de pós-graduação, mas eu acho que principalmente aos interdisciplinares, que são os 4 pilares da educação da Unesco, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. A gente conseguir colocar esses 4 pilares, né, em funcionamento, eu acho que a gente tem uma grande chance de sucesso. A área começou em 1999, porque até então nós tínhamos vários outros programas que não estavam inseridos em nenhuma das áreas de avaliação da época. Então, o professor Bevilacqua, em 99, ele criou, né, devido a uma demanda da sociedade, eu acho que foi a única área que não foi criada dentro da CAPES, e sim uma demanda da sociedade, ele criou a área multidisciplinar na época, com 46 programas, né, de pós-graduação. E depois, como eu falei, não partiu de uma indução da agência, né, e sim das bases acadêmicas. Então, em 99, começamos com 46 cursos, hoje nós estamos atualmente com 372 programas dentro da área interdisciplinar, porém, esses programas, se nós não tivéssemos criado, né, se não tivéssemos originados outras áreas de avaliação, nós seríamos uma área muito maior. A nossa área está organizada por 4 câmaras, meio ambiente e agrária, sociais, humanidades, engenharia, tecnologia e gestão, e saúde e biológicas. Essas áreas, elas não têm critérios diferenciados entre elas, é somente por uma questão de gestão dentro da própria área interdisciplinar, considerando o número de programas, isso é necessário. Nós recebemos um volume grande de APCNs anualmente, né, vocês podem ver, né, na faixa, pelo menos desde 2011, sempre acima de 100 APCNs, chegando a receber 200 APCNs em 2017. Nossa taxa de aprovação é, em média, de 10%. E se nós tivéssemos todos os programas que foram aprovados na área interdisciplinar, se eles tivessem permanecidos na área inter, hoje nós seríamos uma área de 595 programas de pós-graduação. Né, porque da área inter já surgiram a área de ensino, que surgiu logo depois, criadas as áreas de biotecnologia e materiais, e em 2011, ciências ambientais. Né, no quadriênio passado avaliamos 329 programas, avaliaremos 372 nesse quadriênio, e a única área de avaliação hoje da CAPES que está presente em todos os estados da Federação Brasileira. E o processo de avaliação, né, é um processo que se dá por uma avaliação por pares, é uma avaliação comparativa, né, e essa tem a função de acompanhamento dos programas, né, de fomento e indução da própria pós-graduação. Agora, em 2019, final de 2018, início de 2019, nós
na época ainda, a professora Sônia Bal era diretora de avaliação, e ela instituiu, né, vários grupos de trabalho para poder aprimorar o processo de avaliação, né? Isso já tinha sido feito na época do que o professor Arlindo era diretor de avaliação. Eu participei na época do GT, eu coordenei o GT de produção tecnológica, e agora, na gestão da professora Sônia, eu também voltei a coordenar esse GT de produção tecnológica, mas tiveram vários outros que repensaram todo o processo de avaliação, desde ficha, autoavaliação, qualis, produção de livros, produção artística, internacionalização dos programas, a questão de inovação, transferência e impacto da pós-graduação. Dentro desse sistema, né, foi instituída, então, uma nova ficha de avaliação. A ficha anterior era uma ficha que tinha 5 itens, né, que era a proposta, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social. Essa ficha passou por um processo de readequação, né? Hoje nós temos 3 itens que serão discutidos aqui detalhadamente. Vou apresentar a ficha da área interdisciplinar. Eu vou falar exatamente da ficha da área interdisciplinar, porém é importante destacar que os itens que estão na nossa ficha, eles estão presentes a qualquer área de avaliação, né? Porém, como serão avaliados, os critérios e os indicadores que serão utilizados para cada item, eles variam de área para área, tá? Mas o padrão da ficha é o mesmo, porque também a gente não pode ter uma discrepância grande do processo avaliativo entre as 49 áreas que serão, que estão hoje, né, em vigor dentro da CAPES. O primeiro item é programa, né? A gente vai avaliar características do programa. Então, aqui eu trago os pesos, tanto do programa acadêmico e profissional. Já deixo claro que essa ficha, se vocês não conseguirem ler, eu já até autorizei a professora Cristina a disponibilizar os slides, e tanto a ficha quanto os itens relacionados à produção de livros, qualis, produção tecnológica, todas estão dentro dos sites da CAPES, tá? A nossa ficha já está disponível na página da área interdisciplinar, depois vamos colocar o link aí para vocês acessarem, e os relatórios de todos os grupos de trabalho que já finalizaram também estão disponíveis numa página específica desses relatórios, que também será disponibilizado o link para vocês. Então, o primeiro item são os programas. Dentro dos programas, né, na avaliação do programa, vocês podem ver que a avaliação do acadêmico e profissional não tem diferença em termos de pesos, tá? Será avaliada a articulação e aderência, atualização das áreas de concentração e linhas, perfil do corpo docente, planejamento estratégico do programa e os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação. Já com relação à formação, aí há uma diferença, já uma pequena diferença entre profissional e acadêmico. Então, serão avaliadas qualidade e adequação de teses, qualidade da produção intelectual de discentes e egressos, qualidade de atuação da avaliação dos egressos do programa, das atividades do corpo docente e da qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades do programa. Tá? Depois eu vou destacar essa diferença que há entre o profissional e o acadêmico. E os impactos na sociedade é o terceiro quesito da ficha, que vai avaliar o impacto e o caráter inovador da produção intelectual, depois o impacto econômico, social e cultural do programa, e na sequência a questão da internacionalização e também da inserção local e regional, né, do programa de pós-graduação, incluindo a sua visibilidade. Com relação, né, ao primeiro item, programa, então nós temos aí, o primeiro subitem seria articulação, aderência e atualização das áreas, linhas, da estrutura curricular, né, serão avaliadas, né, primeiramente, né, adequação e abrangência das áreas de concentração, linhas e projetos. Lembrando que os projetos interdisciplinares são projetos integradores, que necessitam de ter diferentes professores atuando, inclusive os alunos, com diferentes formações, projetos tipicamente interdisciplinares. Ainda serão avaliado nesse subitem a atualização e integração da estrutura curricular, né? Nós entendemos que o programa ele deve sempre estar se atualizando com a demanda da sociedade, né, visto que os programas interdisciplinares têm uma relação com a sociedade muito grande, não somente os profissionais como os acadêmicos, né? Então essa atualização é importante. A adequação da infraestrutura disponível para atender os objetivos do programa, né? E aqui principalmente a gente avalia, né, o rol de projetos que nós temos, né, os objetivos, né, e descrições das linhas, e verificamos se
e as disciplinas, e verificamos se a infraestrutura está adequada para atender essas características do programa. Perfil do corpo docente seria o segundo subitem, né? Então, o corpo docente permanente deverá apresentar as seguintes características, tá? Vocês podem ver que ele apresenta deverá, e caso ele não atenda essas características, ele já passa a obter nesse subitem, no mínimo, né, quer dizer, no máximo, a avaliação regular. Tá? O corpo docente deve ser no mínimo de 12 professores docentes permanentes, doutores, no caso dos acadêmicos, tá? Profissionais, você pode ter o não doutor, desde que ele seja uma pessoa renomada na área, que vocês consigam comprovar a relevância desse profissional na área do programa, tá? E programas que possuem mais de 3 linhas de pesquisa, ele deverá apresentar, em média, 4 docentes por linha de pesquisa. Então, se um programa tem 5 linhas de pesquisa, ele tem que ter, no mínimo, 20 docentes permanentes. Você pode ter, dentre o quadro de docentes totais, 30% de professores colaboradores e visitantes. E o corpo docente deve ter, no mínimo, né, em média, 15 horas de dedicação às atividades do programa, que inclui ensino, pesquisa e orientação, e também o número máximo médio de orientação de 10 orientações simultâneas. Já o perfil do corpo docente, né, você ainda tem um outro item para avaliação do perfil, né, nós avaliamos a formação e as áreas de atuação desse corpo docente, e é realizada uma avaliação qualitativa das produções intelectuais e dos projetos de pesquisa em relação à atuação científica dos docentes permanentes, tanto em nível regional, nacional ou internacional, né, inclusive intercâmbios, né, de pesquisas no âmbito da proposta. O grau de estabilidade do corpo docente também é avaliado. Nós entendemos que existem diferenças entre instituições, entre naturezas jurídicas de instituição. Então, sempre que ocorrer uma mudança no corpo docente, essa mudança deverá ser justificada, né, e o importante é você não gerar uma descaracterização do corpo docente em relação ao que o programa está se propondo. Já dentro do planejamento estratégico, tá, o programa deve apresentar explicitamente o planejamento estratégico do programa, atendendo, né, entendido como planejamento de metas e ações, o que ele pretende fazer, né, para se aprimorar, para poder fazer com que aquele programa cresça e evolua. Isso tem que estar alinhado ao planejamento de desenvolvimento institucional, né, ao PDI institucional ou equivalente. Tem instituições que não necessariamente têm PDI, mas tem planejamento estratégico e assim por diante, visto que nós temos várias instituições que não necessariamente são IES, podem ser autarquias do governo e assim por diante. E alguns aspectos são considerados, né, como as forças e fragilidades internas e oportunidades, as metas e ações do programa em consonância com a avaliação, o apoio institucional para o cumprimento das metas, isso é extremamente importante, né, as estratégias de adequação e atualização da formação e produção discente, as metas que garantam um adequado espaço físico para a estrutura laboratorial, né, e necessidades do programa, e políticas de cotas e ações afirmativas. Já no item processos e procedimentos da autoavaliação, né, a autoavaliação é uma novidade que está entrando agora nesse processo avaliativo, né, tanto é que é a primeira vez que aparece na ficha. Nós temos aqui um peso maior, né, para adequação e descrição dos objetivos e metas, ou seja, né, que é a fase inicial para você iniciar a implementação da autoavaliação. Nós sabemos que vários programas hoje não terão uma autoavaliação totalmente implementada, tá? Isso também não será um prejuízo no processo avaliativo, tá? Porque nós entendemos que é a novidade, uma das novidades da ficha, né? Mas a gente já tenta pontuar as etapas que se dá para esse processo, que seria a criação da composição do GT de autoavaliação, lembrando que essa composição não é feita somente por membros internos do programa, tem que ter pessoas da comunidade, pessoas da instituição, da parte administrativa. Depois, a adequação e descrição dos objetivos, metas e a metodologia, os resultados esperados desse processo avaliativo. E, posteriormente, a efetividade do processo de avaliação, né? A retroalimentação dos resultados da autoavaliação
para o aprimoramento do programa, né? E no caso do programa que não efetivou todo o processo de autoavaliação, essa porcentagem será agregada ao item 1.4.2, que seria o início da criação do processo de autoavaliação. Maiores detalhes desse processo, gente, vocês também vão encontrar no relatório do GT de autoavaliação daquela página que eu comentei com vocês. Já chegando no quesito 2, que seria a parte de formação, né, vocês podem ver que a ficha tem 3 grandes pilares, né, que são as características do programa, o processo de formação dos egressos, né, dos nossos alunos, visto que são os nossos principais produtos, né, e o impacto que esse programa está gerando na sociedade como um todo, né. Então, dentro do quesito 2, nós temos o primeiro item, a qualidade e adequação das teses e dissertações, onde serão avaliados o vínculo das teses e dissertações com as linhas de pesquisa e projetos. Então, é sempre importante que os projetos estejam alinhados com o objetivo do programa, né, com aquilo que ele se propõe. Isso parece uma coisa óbvia, mas, assim, não necessariamente é o que acontece. A composição das comissões avaliadoras das teses e dissertações, que devem incluir membros examinadores externos ao curso e, preferencialmente, vinculado a outras instituições. Nós sabemos que o membro externo, ele é considerado quando ele não faz parte do corpo docente, só que nós temos programas que acabam chamando somente membros da própria instituição, que não integram o corpo docente, né, e acaba virando, né, criando uma alta endogenia. Então, a gente espera que tenham aí professores externos ao programa, principalmente professores de outras instituições. E hoje, com as ferramentas educacionais que nós temos, videoconferência, como estamos fazendo aqui, né, a possibilidade de você fazer isso, né, agora é muito maior, porque antes nós tínhamos a desculpa, né, não temos verba para isso. Porém, agora a gente tem outras possibilidades de se realizar isso. Né, e a qualidade e relevância das 5 melhores teses ou dissertações indicadas pelo programa. Né, o programa vai indicar, no final do quadriênio, os 5 melhores TCCs, e nós avaliaremos com detalhe esses TCCs. Isso vai atribuir, então, um peso significativo para esse subitem. O subitem 2.2, ele considera, então, a qualidade da produção dos discentes e egressos do programa. Então, nós vamos avaliar toda a produção, né, que seria o corpo discente de formação. E vamos avaliar toda a produção deles, né, seja em livros, artigos, produção tecnológica e artística, tá? Depois, o item 2.2 é a qualidade da produção intelectual dos discentes e egressos, que daí nós vamos avaliar como que está a participação da produção desse discente na produção do programa, né? Nós esperamos aí que o discente participe, né, de uma maneira significativa da produção do programa, visto que o processo de publicação, o processo de difusão desse conhecimento gerado na pesquisa, ele é extremamente importante para o processo formativo desse egresso. O número total de discentes matriculados por ano, né, é avaliado, né, mais a média dos titulados dos últimos 5 anos. E o cálculo é anual, tá? Porque as pessoas falam assim, mas como você vai... Porque você tem um número diferente de egressos por ano. Então, o cálculo é feito anual, depois é feito a média dos anos. E depois nós temos a produção estratificada do corpo docente e o egresso da pós-graduação, que é calculado da mesma forma que é calculada a produção do corpo docente. A qualidade da produção intelectual dos discentes e egressos ainda também será avaliada pela produção estratificada do corpo docente e egressos da produção, que avalia toda a produção intelectual do programa, sendo que a participação de um discente ou um egresso de até 5 anos como autor é condição obrigatória para validar essa produção. Tá? Já um outro subitem desse quesito, né, é a qualidade. Dentro dessa qualidade ainda nós temos, dentro desse subitem, a produção estratificada dos egressos pós 5 anos, é calculado por esta fórmula, tá, como aqui está. Depois existe um detalhamento disso, nas orientações que nós também temos na página da área interdisciplinar, também tem um detalhamento disso, mas também ficou aberto depois a tirar as dúvidas necessárias, tá, mas vocês podem ver que a gente soma todos os tipos de produção do que o discente participou. O subitem 2.3 fala do destino e atuação e avaliação dos egressos.
Então, a gente vai verificar a adequação dos procedimentos realizados para o acompanhamento dos egressos. Então, se divide em 2 subitens, né? Primeiro, cada programa tem que ter a sua metodologia de acompanhamento dos egressos, né? Nós não temos um formato padrão de como isso vai acontecer, porém, é importante que vocês tenham esse processo de acompanhamento desses egressos, né? Saber exatamente qual o impacto que o programa ocasionou para a vida daquele egresso, né? O que ele está fazendo com aquele processo de formação que ele recebeu. E depois o outro subitem seria o destino, atuações e impactos acadêmicos ou sociais, visto que nós temos aí uma grande permeabilidade em ambientes não acadêmicos, né, dos 5 egressos considerados destaques, né, do programa. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma das minhas egressas que hoje coordena toda a parte de propriedade intelectual da Embrapa Nacional. Então, eu considero ela, pelo menos, né, não é porque é me orientando, mas foi me orientando, mas eu considero ela como um destaque do programa que eu atuo. Então, nós vamos cada programa vai indicar os 5 melhores ingressos de destaque, né, e justificar o porquê que eles são destaque, né, o que o programa está fazendo para modificar a sociedade para melhor. O item 2.4, aí ele já tem uma relação mais voltada para o corpo docente, que seriam até o que nós já conhecemos mais tradicionalmente da avaliação da área interdisciplinar, que é relacionada à questão do índice de produtividade, tá? Então, ele é um item, vocês podem ver que ele é um subitem de 20% dentro da ficha de avaliação, né? Então, nós temos, cada quesito tem um peso de 1/3, ou seja, 33%, e o INDIPROD, ele compõe um item de 20% desses 33%, tá? Então, vocês podem ver que a parte quantitativa da ficha, não sei se vocês repararam, ela perdeu boa parte do seu peso, e nós estamos colocando mais o peso para avaliação qualitativa dos programas. Nós queremos que a produção, que os egressos, que todo o processo, os resultados do programa, eles tenham qualidade, né? E a gente vinha trabalhando numa metodologia que prezava mais a questão da quantidade. E a gente precisa mudar um pouco isso, né? Visto que a gente precisa melhorar o impacto das nossas pesquisas, né? Melhorar o processo de formação dos nossos egressos. Então, vocês podem ver que ele perdeu peso, mas ele ainda continua dentro do processo de avaliação. Então, nós avaliamos a produção total do corpo docente permanente, que seria o INDIPROD, como já estabelecido em anos anteriores, né? Nós também avaliamos dentro desse item, a produção total do corpo docente do programa, né, pelo índice de produtividade, composta por essa fórmula, tá, que seria o somatório da produção em artigos, em livros, capítulos, verbetes, produção tecnológica e artística e cultural, tá. Ainda, né, nós temos a questão da pontuação em relação aos extratos, né? Então, por exemplo, no caso de artigo, o artigo A1 vale 1 ponto, A2 0,875 e assim por diante, tá? O cálculo é realizado também anualmente, visto que nós temos corpo docente flutuante, então nós temos um corpo docente que um ano pode ter 20, o outro 18, no outro 21, então nós calculamos ele anualmente, fazemos a média dos 4 anos, tá? E aqui tem os pesos para todas as demais produções, por exemplo, livro. Um livro, uma obra completa, pode ser classificada como L1, chega a 2 pontos, depois 1,6, 1,2 e assim por diante. Também tudo isso está dentro dos documentos que estão presentes da área interdisciplinar lá na nossa página. Aqui também em relação à produção tecnológica, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre esse tipo de produção. E aqui a produção a produção artística e cultural, como ela também é pontuada na área interdisciplinar. Dentro ainda desse subitem, vocês podem ver que o INDIPROD, ele é 35% de um subitem que vale 20% de um item que vale 33%. Né? Porque dentro ainda desse item que vale 20%, nós temos ainda um índice de coautoria. É esperado que os programas interdisciplinares publiquem, tenham suas produções em coautoria, docente-docente, docente-discente, né, preferencialmente de formações distintas, para poder facilitar a questão da interdisciplinaridade. Ainda temos um índice das produções realizadas nos estratos superiores, ou seja, no caso dos artigos de A1 a A4,
livros L1 a L3, capítulo C1 a C3, produção tecnológica T1 a T3. A produção total do corpo docente permanente do programa será quantificada, então, pelo INDPROD, né, e os índices de extrato superior... não, isso aqui eu já falei, gente, desculpa. Adicionalmente, né, os extratos superiores, ele tem um peso menor nesse processo, né, de 30%, tá? E serão avaliados também os principais produtos, né, do corpo docente. Ou seja, o programa terá que indicar para cada docente permanente os seus 4 melhores produtos, tá? Porém, se o docente participou do programa 3 anos como docente permanente, terão que indicar 3 produtos. 2 anos, 2 produtos, tá? Mas não confundam isso com ter que ser um produto de cada ano, tá? Eu posso ter um docente que está 4 anos no programa, mas seus 4 melhores produtos são do seu último ano no quadriênio. Então, você pode indicar esses 4 produtos do mesmo ano. Dentro ainda da qualidade e das atividades de pesquisa, serão avaliados uma avaliação quantitativa dos principais produtos indicados, né, e serão observadas situações, inclusive, quando o professor ele não tem todos os anos, ou porque ele ficou afastado, serão consideradas, desde que apontadas no relatório, situações como estágio pós-doutoral, outros afastamentos acadêmicos, licença maternidade, né, desde que registrados e documentados nos relatórios de coleta. O último item desse quesito seria a qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades do programa. Tá? A gente vai avaliar o número de dissertações ou equivalentes, né, TCCs, aprovados no período. Então, a gente avalia, né, baseado no número de docentes permanentes, né, as dissertações que foram orientadas por docentes permanentes. Tá? Por que isso? Porque a gente entende que o corpo docente permanente é o que dá o cerne do corpo docente, né? O colaborador, ele vem para fazer uma orientação, para poder auxiliar numa aula, participar de um projeto, né? Mas quem faz a base do processo de formação é o corpo docente permanente. Então, a gente avalia se o programa realmente está conseguindo atender a sociedade com base no seu corpo docente. Nós não queremos que um programa forme poucos alunos, visto que ele está ali, tem todo um custo, né, de manutenção daquele programa, então ele tem que ter um número adequado de formandos para, inclusive, atender as demandas da sociedade, mas também não queremos que aquele programa tenha, né, por exemplo, um corpo docente de 20 professores, vamos fazer uma entrada aí de 100 alunos por ano, 200 alunos por ano, porque daí a qualidade do processo de formação, ela cai. Então, a gente já tem esse índice de orientação. Além do índice de orientação, nós avaliamos também a questão da distribuição da orientação. Porque não adianta você ter um número adequado de egressos, porém, esses egressos estão concentrados em 2, 3, 4 docentes. Você precisa que todos participem, né, desse processo de formação. Então, quando você tem um número adequado de orientandos, um número adequado de egressos e uma distribuição adequada, você demonstra o envolvimento de todo o corpo docente que vai implicar na melhoria da qualidade desse envolvimento, dessa atuação dos docentes. Ainda serão verificadas as distribuições das atividades de orientação, carga horárias em disciplinas pelo quadro de docentes permanentes. E lembrando que para ser um professor permanente, ele tem que dar aula, orientar e pesquisar, participar de projetos de pesquisa dentro do programa, no quadriênio. Eu destaco que na avaliação de meio termo, nós fizemos uma avaliação prévia dos programas de pós-graduação da área interdisciplinar. 2/3 dos nossos programas possuíam docentes permanentes irregulares, eles não eram professores permanentes, porque ou não tinham orientado, ou não tinham dado aula no biênio, ou não tinham participado de projetos de pesquisa. Se ele não participar dessas 3 atividades, ele não será considerado permanente, tá? Porque isso está em portaria da CAPES, né, que caracteriza o que é um professor permanente. Quem ainda não verificar que ainda tem esse problema, nós estamos com o ano corrente, né, a gente entende que é um ano de pandemia, vai gerar impacto aí no processo de avaliação, e a gente já está preparado para fazer essas considerações, porém, algumas características que já foram definidas muito anteriormente a esse quadriênio deverão ser cumpridas. A distribuição dos projetos, compartilhamento de disciplinas, é importante que as disciplinas da área interdisciplinar apresentem um compartilhamento,
né, preferencialmente de professores de diferentes formações, contribuição dos docentes permanentes para a graduação, quando aplicável, tá? E também será considerada aquelas excepcionalidades em termos de estágio pós-doutoral, licença maternidade e assim por diante. Chegando no último quesito da ficha, impacto e caráter inovador da produção, tá? Nós vamos pegar as 10 produções de destaque do programa e vamos avaliar características como impacto inovador daquela produção, a descrição daqueles produtos, a relevância daquele produto para a sociedade. É importante destacar que entre esses 10 produtos, eu posso ter os mais diferentes tipos de produtos, eu não preciso me ater a artigos, por exemplo, ou somente a produção tecnológica, nós queremos ver uma variedade de produtos que representem o programa. Tá? Aqui nesses 10 produtos, nós esperamos que vocês nos mostrem a identidade que o programa tem. No 3.2 seria o impacto social, ambiental e cultural. Tá? Nós vamos avaliar, dentre as ações de ensino, pesquisa e extensão, né, os diferentes impactos que elas geram para a sociedade, seja ele social, educacional, tecnológico, econômico, sanitário, entre outros. Tá? Isso aqui não é uma lista exaustiva. Né, temos outros tipos de impacto aqui, né, cultural, artístico, profissional, legal, ambiental e assim por diante. O 3.3, que seria a parte de internacionalização e inserção, vocês podem ver que nós temos aqui 60% seria para as dimensões de internacionalização e inserção local, regional ou nacional. Por que isso? Porque nós entendemos que temos programas que têm um foco mais geral, né, que a sua pesquisa tem uma relevância independente se ela é no Brasil, se ela é no exterior, né? Então ele tem uma possibilidade de internacionalização maior do que dos resultados da sua pesquisa e do processo de formação dos seus egressos. Porém, nós temos programas que já têm um perfil diferenciado, eles atuam mais em questões regionais, em questões locais, onde as suas pesquisas normalmente têm um foco direcionado, né, a uma determinada região, um município, um estado, né, ou somente ao Brasil. Então ele tem uma facilidade maior, né, uma possibilidade maior de uma inserção regional, ou nacional, ou local. Então, ambas serão consideradas nesse processo. Né? Então, para internacionalização, participação de docentes visitantes de outros programas internacionais, docentes em estágio pós-doutoral, recepção de professores, orientação de alunos estrangeiros, titulação em cotutela com outros países, e assim por diante. Tem várias características, estão todas descritas na ficha de avaliação que estão disponíveis lá na página da área. Daí, para a questão de regionalização, né, local, regional ou nacional, nós temos docentes participantes de programas de outros centros de pesquisa regionais, nacionais e locais, em organizações empresariais, governamentais, docentes em estágio pós-doutoral em IES, docentes de pesquisas de reconhecimento nacional, né, de relevância nacional, recepção de professores, né, então, assim, são basicamente muitas características semelhantes à internacionalização, só que visando a melhoria do ambiente interno, né, de cada programa, tá? E a questão da visibilidade, o item 3.3, a gente avalia, né, a manutenção da página da web do programa. É importante conter todas as informações do programa, linha de pesquisa, corpo docente, matriz curricular, regimento, sempre atualizada, preferencialmente em mais de um idioma, né, ter um banco de teses, dissertações ou equivalentes para que as pessoas tenham acesso ao que é pesquisado quando não tiver nenhum sigilo vinculado, porque é importante disseminar o que é feito dentro da sociedade. Nós percebemos isso, né, na nossa história recente, que nós, professores, tivemos que nos posicionar junto à sociedade para combater várias críticas que o sistema acadêmico vinha recebendo. Então, nós tivemos que sair às redes sociais, sair, né, no YouTube, coisas assim, para poder mostrar o que nós fazemos, porque muitas vezes nós temos pesquisas maravilhosas e a gente não divulga isso, não chega isso à sociedade, fica dentro dos nossos muros, e a gente precisa aprender a fazer o nosso marketing, né, mostrar exatamente qual a contribuição, né, da academia, né, e nesse ano que a gente conseguiu, infelizmente foi um dos pontos positivos dessa pandemia, né, não gostaria que tivesse essa pandemia, mas a pandemia nos permitiu mostrar a importância da academia, a importância da pesquisa, né, para a sociedade, visto que ela estava bem descrente em relação à contribuição da ciência para a sociedade.
Então, a visibilidade é extremamente importante, inclusive participar inclusive, eventos como esse, né? Sempre tentar chegar à sociedade das mais diferentes formas. Daí, já focando na parte profissional, vou mostrar essa diferença que existe, tá? Então, o primeiro item seria o item 2.4. O item 2.4, ele apresenta um item a mais, tá? Então, vocês podem ver que o percentual varia, né? Nós tínhamos ali 35, 30, 35. Para os profissionais, ele passa a ser 30, 20, 30, nos 3 primeiros itens que já existem no acadêmico, e foi inserido um item a mais para os profissionais, que seria o item 2.4.4, que é a avaliação específica da produção tecnológica, artística e cultural, que é o que caracteriza um programa profissional. E os programas profissionais, eles deverão ter, no mínimo, 25% da produção do programa, indicada pelo programa, né, apresentada pelo programa, como produção tecnológica ou artística e cultural. Por que que a gente pede isso? Porque a produção tecnológica, ela visa solucionar problemas complexos. E essa solução, ela chega à sociedade. Quando a gente tem uma produção muito basada em livros e artigos, boa parte dessa produção é para retroalimentar o próprio sistema. Nós estamos nos alimentando e fornecendo subsídios a outros pesquisadores. E pouco a sociedade aproveita, né, do resultado direto dessa pesquisa, né? Ela se aproveita dos resultados indiretos, né, do que se pode surgir após aquela pesquisa. Já a produção tecnológica, artística e cultural, ela já consegue atingir mais diretamente, de uma forma mais rápida, a sociedade. Quanto à produção, né, o impacto e caráter inovador dos programas profissionais, tá, também existe, tá, a inserção de, no mínimo, tem que ter no mínimo, né, dentre os 10 itens inseridos, 3 itens devem ser produções tecnológicas. Então, dentre aqueles 10 itens que vão caracterizar a identidade do programa, 3 itens precisam ser de natureza tecnológica, artística ou cultural, tá? Em relação também a esse item, né, de caráter inovador, nós vamos avaliar prêmios e financiamentos recebidos decorrentes dessa produção intelectual, tá? E a implementação, né, daí o destaque, né, a diferença entre o acadêmico seria a implementação por parte das instituições públicas, privadas ou do terceiro setor, de produtos ou serviços oriundos da produção científica, técnica e artística. Ele passa a ter um peso extremamente importante nesse processo. Bom, esse é o resumo da ficha, tá? A ficha vocês encontram ela detalhadamente na página da área. Eu vou entrar agora rapidamente nas produções que nós temos hoje dentro do processo avaliativo, antes que já cortem o meu som, pelo estar me estendendo tanto. Tá? Produção tecnológica, inicialmente, seria caracterizar os tipos e subtipos de produtos tecnológicos que os programas de pós-graduação têm. Claro que eles têm, há uma exigência para os programas profissionais, mas nós sabemos que também os acadêmicos têm uma produção significativa e importante relacionada a esse tipo de produção. Então, ela também é considerada para os programas acadêmicos. Tá? Nós temos vários conceitos, todas essas informações estão no relatório do GT, detalhadamente, que se encontra também lá na página dos relatórios. Então, a gente faz uma conceituação do que é produto, serviço, processo, atividade, relevância e utilidade, e chegamos, então, nos produtos tecnológicos sugeridos. Vocês podem ver que ainda a plataforma Scopir está se adequando para esse tipo de produto. A gente vai ter um repositório, né, que vai ser implementado a partir do próximo quadriênio, onde cada professor, não é o coordenador, cada professor vai poder inserir a sua produção, e o coordenador vai poder puxar isso para coleta e validar. Por quê? Porque cada produto vai precisar ter um nível de detalhamento muito maior. E quem sabe essas informações é o autor, né, é quem produziu aquela produção. Então, nós temos produtos bibliográficos, técnicos e tecnológicos, né? Então, revistas técnicas, revistas de divulgação, resenha ou crítica artística, tá? Eu não vou ler todo, vou ler só a primeira coluna, mas, assim, ele tem diferentes subitens dentro daquele primeiro item do produto. Nós temos patentes, tecnologias sociais, cursos de formação profissional, produtos de editoração, né? Então, organização de livro, organização de revistas, materiais didáticos, software aplicativo, normas ou marcos regulatórios, relatórios técnicos conclusivos. Gente, quando eu falo relatório técnico, não é relatório de Bolsa PIBIC, de finalização de projeto, de fomento. Eu quero relatórios que realmente tragam contribuição para a sociedade, um IARIMA, por exemplo, na área ambiental.
tá? Então, assim, relatórios que têm um impacto e relação com as linhas de pesquisa do programa. Manual ou protocolos, produção, processo ou tecnologia não patenteável, por exemplo, eu fiz um material de referência, né, desenvolvi um material de referência, isso eu não consigo patentear, porém, eu posso apresentá-lo, tá? Porque existem alguns produtos que eu não consigo patentear, porque tem implicações legais, então eu posso apresentar como não patenteável. Tradução, acervos, bases de dados, cultivares, outras produções intelectuais, como desenho industrial, indicação geográfica e marcas, produtos de comunicação, topografia de circuitos integrados, carta, mapa ou similar, produtos e processos em sigilo, né? Principalmente tem muitos programas que atuam diretamente com empresas, e daí aquele resultado da pesquisa é o diferencial competitivo para a empresa. Então, ela não pode divulgar aquilo, porém, ela pode dar uma declaração de impacto e de interesse do setor empresarial sobre aquela pesquisa, o resultado daquela pesquisa. Taxonomia, ontologias e tesauros, empresas ou organizações sociais inovadoras. Inclusive, tem uma instituição que é o Chapecó aí, né, não sei se tem alguém presente, que, por exemplo, que eles desenvolveram dentro do programa deles, hoje mestrado e doutorado profissionais, um software, né, um aplicativo chamado Misulin, e desse aplicativo gerou uma startup. Tá? Então, eu tenho tanto o aplicativo, o software, como o produto, e tenho uma startup gerada da pesquisa que foi desenvolvida dentro do programa. Então, isso também será considerado nesse processo avaliativo. Né? A produção pode chegar no máximo 200 pontos, ou seja, equivalente a 2 artigos a 1, né? E os critérios de estratificação são aderência, ela tem que ser aderente ao programa, se não for aderente, você não já vai ser descartada a produção, então ele é obrigatório. Vamos avaliar o impacto dessa produção relacionado à demanda, né, se ela foi espontânea, foi contratada por concorrência, objetivos da pesquisa, a área impactada pela produção, a aplicabilidade, tanto a aplicabilidade realizada no momento da declaração, quanto a potencial, que pode ser atingida com o tempo, e a possibilidade de replicabilidade dessa produção, a questão do caráter inovador da produção, e a inovação aqui a gente avalia com base no conhecimento gerado, ali não é aquele conceito de inovação bem schumpeteriano, né, ele é mais abrangente, então ele trabalha com o alto teor inovativo, né, criação de um conhecimento inédito, média, combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, baixo teor seria uma adaptação de conhecimento existente, e quando não tem inovação aparente, é o que a gente chama de produção técnica, né, que não tecnológica, visto que ele não implica no avanço do conhecimento. E a complexidade, ela considera esses caráteres inovadores, mas ele também leva em consideração os atores envolvidos, né? Quanto maior o número de atores envolvidos no processo de construção do conhecimento, mais complexo é o processo da construção, né, deste. Já a produção em livros, né, ela é uma produção muito relevante para a área interdisciplinar também, só para vocês terem uma ideia, no último quadriênio nós tivemos mais de 22 mil itens em livros, tá? De todos os programas da área, né? Então, nós temos um grande volume, né? E é uma produção relevante para pós-graduação, principalmente em áreas que trabalham muito com áreas sociais aplicadas e humanidades, né? Não que não seja importante para as outras também, mas essas são as que mais fazem uso, né, desse tipo de produção. E nós avaliamos a questão do idioma, tipo de editoria, financiamento, conselho editorial, informações sobre os autores, parecer e revisão por pares, índice remissivo e vários outros itens. Tá? Tudo isso está no relatório do GT de livros e também está naquelas orientações para a complementação da sucupira que está na página da área interdisciplinar. Né? Nós avaliamos também indicadores de natureza qualitativa, então natureza do texto, qual o leitor preferencial, origem da obra, né? E indicadores do processo de avaliação, né? Então a contribuição daquela obra, né, o caráter inovador para o avanço do conhecimento, a relevância e o impacto gerado por aquela obra. Já a produção em eventos, eles, só para deixar claro, a gente avalia qualitativamente, não é uma questão quantitativa, somente para alguns programas em específico, que tem um caráter muito voltado para a área da computação, visto que essa é uma área de conhecimento que tem características específicas de valorização dos eventos, visto que eles precisam de um maior dinamismo para disseminar o seu conhecimento.
tá? Então, nós temos alguns programas da área Inter que tem uma interface com a área de comunicação muito forte, e aí sim nós consideramos quantitativamente. Fora isso, nós fazemos uma avaliação qualitativa, por quê? Porque tirando esses programas, nós percebemos que todos os programas da área interdisciplinar, eles atingem um teto para avaliação de eventos. Ou seja, não é possível fazer uma análise comparativa entre os programas. Então, por isso que a gente faz uma análise qualitativa, mas ele é muito importante principalmente para avaliação dos discentes e egressos, que é uma forma de você fazer com que os discentes e egressos comecem a integrar esse meio acadêmico, né? Então, é avaliada a aderência da pesquisa realizada no programa, reconhecimento de atividade científica, comitê científico, se é representativo para a área interdisciplinar, se será trabalho completo ou não, se há uma avaliação por pares e outras características, tá? A abrangência da instituição, entidade que organizou o evento, a composição do comitê e organização do evento e científico, os impactos, né, se há medidas bibliométricas e assim por diante. Tá? Critérios de indução, né, relevância e formação dos discentes, área de regiões estratégicas, relevância acadêmica, né, relevância regional, nacional e internacional. Já a produção artística já é um item que abrange aproximadamente 20 a 30 programas da área interdisciplinar, inclusive temos programas de Santa Catarina que trabalham com a questão cultural, né? Então, é uma produção relevante também para esses programas. Então, tem toda uma definição da produção artística e cultural, produtos e processos criativos, tem toda uma definição, né, do que é produto, tudo isso também está dentro dos relatórios, tá, que estão lá na página do GT. São critérios obrigatórios: aderência ao programa, apresentação pública da produção e acesso permanente aos resultados da produção, né? Você tem que ter acesso à produção através de links, páginas na internet, publicações ou assim por diante, para que a gente possa ou disponibilizar os registros através de anexos na própria Suspira. Né? Então, dentre os produtos, a gente avalia, né, o projeto artístico-cultural, o reconhecimento da área, registro e difusão, né, em relação ao impacto, qual o tipo de impacto que teve essa produção. Tá? Ainda dentro dos critérios de indução, né, relevância para a formação discente, se está em áreas estratégicas, relevância acadêmica e também a questão territorial. E chegamos no qualis periódicos, né, então, qualis que o povo teme tanto, né? Então, já adianto que não é necessário temor pelo qualis periódico. Vocês podem ter visto pela minha apresentação da ficha que a questão quantitativa, ela tem um menor impacto este ano, nesse processo de avaliação, porém será utilizado. Tá? O qualis, ele trabalha hoje com indicadores bibliométricos, tá? Na área interdisciplinar, no primeiro biênio, nós tivemos ao todo 10.051 periódicos relatados pelos programas da área Inter, e nós sempre utilizamos diferentes indicadores, como, né, JCR, SJR, se está indexado na base Cielo ou não, se tem... se é organizado por sociedades científicas, qual é o escopo do periódico, né? Então, a área sempre trouxe diferentes critérios de estratificação. Porém, hoje, nós estamos trabalhando com um qualis referência, né? Estamos desenvolvendo um qualis referência, que será um qualis único, visto que nós tínhamos discrepâncias gritantes, por exemplo, uma revista A1 numa área e C na outra, né? Então, que valia tudo numa área, não valia nada na outra, então você não está avaliando aí a qualidade do periódico, e sim você está avaliando a relevância do periódico para a sua área de avaliação, e aqui nós temos que avaliar o veículo, por isso que se decidiu, então, criar esse qualis referência. Então, é uma classificação por periódico, existe uma área-mãe, essa área-mãe, hoje, ela vai ser compartilhada, tá? Então, por exemplo, a área interdisciplinar avaliou 8% de todos os periódicos que foram publicados dentro da área Inter. Agora, para cada periódico, serão verificadas quais as principais áreas que publicaram aquele periódico, e elas, em comum acordo, definirão qual será o extrato daquele periódico. Então, nós teremos uma participação maior, a partir de agora, no processo de estratificação dos periódicos. Então, isso vai gerar... o impacto já não tinha sido... ocorreu o impacto da primeira avaliação, depois passamos por essas adequações, e agora o impacto não será... esperamos que não seja muito grande para os programas da área Inter.
Então, essa área-mãe define o Qualis referência por meio de indicadores bibliométricos, tá? Então, cada periódico receberá apenas uma classificação, mesmo que o periódico seja informado por programas de mais de uma área, né, ele aparecerá apenas uma vez na planilha, tá, pela área-mãe e áreas também que tenham relevância para esse periódico, tá? A classificação de referência é dada por meio de uma metodologia que considera indicadores objetivos e um modelo matemático, tá? Porém, a partir do momento que depois que você faz essa estratificação através desse modelo, as áreas têm, né, que quem vai fazer a estratificação tem a possibilidade de fazer adequações, né, em subir um nível ou 2 níveis os extratos, né, subir ou descer os extratos para fazer correções ao que o modelo matemático, né, que não se aplica necessariamente a todos os periódicos, vai estabelecer. Tá? Os indicadores utilizados seriam, né, o fator de impacto, né, o JCR, o SJR, que é o Site Score do Scopus, e também vai trabalhar com H5, que seria do Google Scholar. Tá? O Web of Science hoje trabalha com 235 categorias, né, de áreas de conhecimento, a Scopus com 23 grandes áreas e aproximadamente 300 categorias. Então, se nós temos um periódico que ele está em 10 categorias, a gente vai avaliar qual a categoria que ele está melhor classificado, né, no seu melhor percentil. Então, com base naquela categoria que ele tem o melhor resultado, é onde será atribuído o Qualis daquele periódico. Tá? Então, hoje vai passar agora para 8 classes pontuáveis, além daquela que seria não periódico, tá, indo de A1 até B4, tá? E a metodologia, então, é verificação então, do Site Score, do JCR e do H5, e avaliado em que percentil aquele periódico cai naquelas áreas de conhecimento. E com base no percentil, se ele cair nos 12,5%, ele será acima de 85,5%, será A1. Se ficar entre 85,5% e 75% no segundo, né, nível, será A2 e assim por diante. Tá? Esse é um modelo que foi criado para se estabelecer, então, a classificação. Se ele perceber uma classificação pelo JCR, uma pelo SJR e a outra pelo H5, vai ficar o maior Qualis que ele recebeu, dependendo do indicador que apresentou o melhor resultado, tá? E para finalizar, né, finalmente, né, a área de avaliação interdisciplinar hoje na CAPES é a maior área da CAPES, né? Hoje nós temos 372 programas de pós-graduação em funcionamento sob a nossa avaliação, né? E a única área presente em todos os estados. Essa dimensão acompanha a evolução e a produção do conhecimento, visto que há necessidade de solução de problemas cada vez mais complexos, onde a combinação de diferentes áreas de conhecimento se torna essencial. A avaliação da produção intelectual é um processo indutor, né? Então, nós esperamos aí, com essas mudanças, que a gente tenha aí uma melhor qualidade da produção, inclusive uma maior diversidade de produção que atenda a toda a sociedade, né? Então, essa diversidade ela é importante para atender a sociedade, não se restringindo, não se olhando somente para o ambiente acadêmico. Eu acho que nós temos que olhar, sair dos muros, né? Eu falo que nós temos que sair da nossa torre de marfim. Tem uma professora muito querida, a Verônica, lá de Alagoas, que ela fala os castelos do saber, né? Então, nós temos que sair desse ambiente e olhar para a sociedade, ao nosso entorno, né? Então, gerar diferentes produtos que atendam toda a sociedade, ele é essencial, e produtos de qualidade, né? E é necessário entender a importância da área para o avanço do conhecimento e sua relevância para a sociedade. Mas também é importante destacar a complexidade da área e a necessidade constante de aprimoramento do processo avaliativo e a interação com as 48 outras áreas de avaliação da CAPES, buscando ampliar a pesquisa interdisciplinar em todos os programas de pós-graduação, né? E, por último, mas não menos importante, que é o que exatamente estamos fazendo aqui, ter um diálogo constante com os programas de pós-graduação. Ele é essencial para o aprimoramento da avaliação. Quem esteve na reunião de meio termo vai verificar que tudo que nós discutimos na reunião de meio termo em relação à ficha de avaliação está presente na ficha, né? Ela foi construída entre os 15 participantes que compõem a coordenação da área, mas também, principalmente, com as contribuições dos coordenadores de programas de toda a sociedade. Tá? E com isso a gente consegue aperfeiçoar todo esse sistema.
E é isso, gente. Eu agradeço muito pelo convite. Desculpe ter me estendido tanto aí. E agora me coloco à disposição de vocês aí para sanar as dúvidas, se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu falo que eu respondo depois, tá? Mas, assim, muito obrigado novamente. Obrigada, professor Eduardo. Né, foi bastante, explanou muito bem aí as questões, né? E o tempo, você tinha o tempo que quisesse, né? Lembra que a gente comentou? Porque é muita coisa para se passar aí em pouco tempo, né? Eu acho que essa sua fala foi fundamental para todos nós, esclarecendo algumas dúvidas. Até tinha alguns questionamentos que você, na tua fala, já respondeu, principalmente sobre o Qualis, né? Mas eu gostaria, então, de colocar algumas perguntas que já foi colocado aí pelos colegas, né? Com relação a algumas dúvidas desses 4 itens que a gente tratou. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a autoavaliação, porque há dúvidas com relação ao protocolo de autoavaliação, né? Tem até uma dúvida aqui de como será avaliado o processo de autoavaliação pela comissão, né? Uma vez que não há protocolos padronizados, seria algo subjetivo de cada programa, né? Porque muitas vezes nós temos dúvidas se estamos fazendo de forma correta. Isso até é uma dúvida da nossa ex-coordenadora, professora Bruna. Então, professora Cristina, eu sempre peço que as pessoas, que os coordenadores, não só os coordenadores, o corpo docente, inclusive pró-reitoria, reitoria, né, que tem esse papel, que vai participar também do processo avaliativo, né, de autoavaliação, leiam o relatório do GT de autoavaliação que está lá na página. Inclusive, lá tem exatamente como deve ser a composição da comissão, o que ela tem que avaliar, como que é esse processo avaliativo, tem todo um... Claro, ela não é estanque, né? A gente tem que entender que cada instituição tem suas particularidades, porém, ela te dá um roteiro de como você organizar o seu processo avaliativo, né? Tem um relatório lá naquele link que eu falei para vocês, dos relatórios do GT, tem um relatório do GT de autoavaliação. Lá dentro vocês vão encontrar todas as orientações necessárias. E por que a nossa área, então, vamos avaliar? Primeiro, a gente vai avaliar, então, a composição dessa comissão de autoavaliação, como que ela foi constituída. Nós vamos avaliar, a segunda etapa, o procedimento que vocês criaram para fazer esse processo de autoavaliação. Visto que ela não é estanque, como eu disse, então cada instituição vai ter o seu procedimento. O que a gente vai verificar? Não é se o procedimento, esse aqui é melhor do que esse. Não. Nós vamos verificar se aquele procedimento, ele consegue, ao final da sua execução, chegar a resultados que possam melhorar e aperfeiçoar o programa. Ele possa retroalimentar o programa no seu aperfeiçoamento, né? Então, isso que será importante para nós. A gente vai avaliar como vocês construíram esse processo de autoavaliação e aqueles que conseguirem avançar no processo, nós vamos avaliar como que foi a utilização desse resultado para fazer esse aperfeiçoamento. Nós sabemos que vários programas não vão conseguir chegar até o final desse ano a essa etapa, essa última etapa, mas a gente espera que eles já tenham iniciado o processo de autoavaliação com a constituição da comissão e o procedimento de autoavaliação já estabelecido. Obrigado, professor Eduardo. A professora Madalena também nos pergunta, né, quais são os parâmetros que serão utilizados para julgar o mérito dos produtos tecnológicos? Então, os parâmetros vai variar de produto para produto, né? Que cada produto tem suas características, né? Mas o que nós avaliamos, né? Eu até falei rapidamente deles, mas eu não entrei em detalhes. Então, primeiro, o primeiro parâmetro que é obrigatório, ele tem que ter aderência ao programa. Então, se você tem uma produção, e isso se aplica não só à produção tecnológica, né? Todas as produções, que não tem vínculo com linha de pesquisa, com projeto ou com área de concentração, já é uma produção que será glosada, né? Porque ela não é do programa. Uma coisa que eu sempre falo nós avaliamos programas de pós-graduação. Quem avalia currículo de docente é o CNPq. O CNPq avalia pesquisador, nós avaliamos programas. Então, tem que ser uma produção do programa. Tá? Algumas áreas até dividem, né, a produção. Se o professor está em 2 programas, divide por 2, alguma coisa assim. Nós não fazemos essa glosa. Nós consideramos que a produção que é aderente ao programa, ela é do programa, independente se ela foi feita em compartilhamento com outro programa, mas ela é daquele programa. Então, a gente não faz, a gente não tem essa prática. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério, daí a gente começa a avaliar a questão do quê?
qual é o caráter inovador daquela produção, né? Qual foi o avanço do conhecimento que ela gerou? Qual é a complexidade daquilo, né? A atuação de diferentes atores, diferentes autores, se há discente participando, se não há, o impacto que aquilo gerou, né? Se aquilo foi transferido para a sociedade. Então, tudo isso são características que hoje já tem na plataforma Sucupira para complementação dessas informações, né? E deve se falar assim, mas o professor pode colocar lá, é uma alta complexidade, mas ele vai ter que justificar o porquê que é uma alta complexidade. E aí é onde eu faço referência ao relatório do GT, que o coordenador, né, e os professores que vão auxiliar o coordenador, ele terá que verificar onde aquela produção se encaixa dentre aqueles critérios, se é de alta complexidade, média ou baixa, se é de alto teor inovativo, médio ou baixo, e justificar o porquê. E com base nesses critérios a gente vai fazer a estratificação. Perfeito. Professor Eduardo, com relação à avaliação multidimensional, como que a CAPES, ou então na sua percepção, como que será realizada a avaliação multidimensional? Como que se caracteriza, né? Qual é a dinâmica dessa avaliação? Então, a proposta dessa dinâmica é a gente sair daquela avaliação, né, muito pautada no quantitativo, né, e trazer para o processo de avaliativo outros atores também que são importantes, como a própria sociedade, como o próprio programa, né, até a questão da própria autoavaliação, ela já é um encaminhamento para essa questão multidimensional, que a gente vai ter diferentes olhares em cima desse processo avaliativo, né? Nesse quadriênio ainda não, mas a proposta é que na próximo quadriênio também nós tenhamos, para avaliação dos impactos junto à sociedade, né, a participação de membros da sociedade, né, que tenham relação com aquela área de avaliação para auxiliar o processo avaliativo, não somente nossos pares, professores, mas também trazer outros membros participar desse processo, né, os que serão beneficiados desse sistema, né. Então, essa questão multidimensional, ela está muito relacionada com a questão de você ouvir os diferentes atores que integram esse processo, né, para poder contribuir para esse processo avaliativo. Né? E a proposta é também a gente entender que um programa, muitas vezes, ele pode ter um caráter mais regional, outro tem um caráter mais tecnológico, outro tem um caráter mais social, e a gente vai, como se a gente fizesse aquele mapa parece uma teia de aranha, né? Eu nunca lembro o nome daquele gráfico. E a gente sabe que tem programas que vão atender mais uma dimensão, outros vão atender mais uma outra dimensão, né? E será feita uma análise conjunta dessas dimensões. Então, mesmo que um programa não tenha um grande impacto regional, mas ele tem uma grande contribuição para a ciência e uma internacionalização, então esse baixo impacto regional, isso não vai prejudicar o programa em si, porque ele será avaliado de diferentes maneiras, né? Então, a tendência para o próximo quadriênio é entender as particularidades de cada programa. É aí que vai ser importante essa avaliação multidimensional. É isso, na discussão do professor Benedito, ele toca muito fortemente com relação a essa multidimensional, né? Tem uma pergunta, e muitas vezes isso é replicado no colegiado. Agora, uma pergunta para ti, Eduardo. Na atual conjuntura, né, essa mudança do Qualis, você também coloca que a questão quantitativa ela não vai ser um item relevante, tão relevante, mas vai ser pontuado também. Os professores até nos questionam assim, se for para escolher, eu sei que isso já comentou antes da nossa entrada aqui no webinar, né? Qual revista escolher quando a gente vai publicar enviar, submeter os nossos trabalhos, né? Então, assim, qual revista escolher no momento que a gente pensa em publicar nossos trabalhos científicos, né? Então, eu gostaria que o Eduardo respondesse esses questionamentos aí para a gente. Bom, a gente sempre fica pensando assim, vamos procurar a revista melhor Qualis, né? Essa é a primeira coisa que a gente olha, né? Inclusive, eu lembro quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, ainda era aquele Qualis nacional, internacional, nacional, local, A, B e C, né? Acho que muitos talvez não lembrem, mas assim, tinha esse Qualis, né? A gente sempre olhava, vamos procurar as revistas internacionais,
né? Então, assim, e na realidade o Qualis, ele foi criado para auxiliar o processo avaliativo. O Qualis nunca deveria ser utilizado para selecionar onde se publicar. Como que eu vou fazer assim? Como o peso agora, né, de Sindiprod, né, ele tem uma menor relevância nesse processo de avaliação, né, ele vai ser considerado ainda, mas não tem mais aquela relevância como tinha em avaliações anteriores. Qual que é a minha recomendação? Que vocês procurem revistas, periódicos que tenham uma boa disseminação, uma boa divulgação. Então, o fator de impacto, ele auxilia nisso, né? O fator de impacto é a questão da disseminação disso. Mas revistas que estejam alinhados com o objetivo da pesquisa, com objetivos daquele trabalho e que atinjam o público-alvo que vocês querem atingir. Por mais que eu publique numa revista que tem fator de impacto 5, 6, 7, mas que é lá de fora, e se eu fizer um trabalho que é local e publicar numa revista brasileira, eu posso não ter o mesmo fator de impacto, mas aquele artigo provavelmente pode receber um número muito maior de citações que se publicado lá fora, né? Porque eu estou atingindo o público que eu quero atingir. Porque agora, a partir do momento que vocês não vão só declarar quantitativamente toda a produção, vocês vão ter que selecionar as melhores produções de cada docente e as melhores produções do programa. E essas produções também serão avaliadas qualitativamente, ou seja, a gente vai avaliar se ela contribuiu para o avanço do conhecimento, se ela está alinhada ao programa, se ela tem aderência ao programa, as linhas de pesquisa. Então, o Qualis, para essa avaliação qualitativa, ele já não vai ter um impacto, porque a gente vai depender das informações declaradas pelo programa. Então, a minha recomendação é essa: procure um periódico que você consiga atingir o maior número de pessoas e que esteja voltado para a pesquisa que vocês desenvolveram. Tem uma outra pergunta, mas eu gostaria de que vocês nos explicassem, né, que eu tenho uma dúvida aí, qual é o seu entendimento sobre o que é o colegiado de um programa stricto sensu? Eu vou falar qual é a minha percepção. Tá? E a percepção que nós também temos na área, né? O colegiado, ele é o corpo docente que compõe o programa, tá? Então, eu falo, né? Eu acho que boa parte dos programas de pós-graduação em instituições, ela tem diferentes instâncias, né? Eu posso falar do programa, por exemplo, do NPI que eu atuo. Nós temos nosso colegiado, nós temos uma comissão de pós-graduação, acima dessa comissão nós temos um conselho de pós-graduação, e depois nós temos um conselho consultivo, que daí já integra vários membros de toda a instituição. Ou seja, o colegiado é a base do programa, né? Então, se ele é a base do programa, são todos os professores que atuam no programa, onde as decisões devem ser compartilhadas e compreendidas pelo colegiado. Então, quando você faz uma comissão que você tem membro da reitoria, da pró-reitoria, do administrativo, 2, 3 docentes, um representante discente, isso é uma comissão, não é um colegiado. Né? Então, essa, pelo menos, é a nossa percepção do que é um colegiado. Claro. Tem uma pergunta da professora Mariluce Inês Carelli. Obrigada pela participação, Mariluce. Professor Eduardo, poderia comentar sobre o planejamento estratégico e o impacto na avaliação do programa? Então, o planejamento estratégico, tá, ele varia muito também de instituição para instituição, né? Tem instituição que faz para os próximos 4 anos, tem instituições que já faz para os próximos 10 anos, tem gente que faz para 2 anos. Mas o que é importante estar no planejamento estratégico do programa é exatamente como que ele vai fazer o processo de desenvolvimento desse programa. Então, de aprimoramento, se ele vai, como que ele faz a adequação das suas áreas de concentração, linhas de pesquisa, reestruturação da estrutura curricular, como que ele está se planejando, como que ele planeja atingir determinadas áreas da sociedade, como que ele está se programando para os próximos anos, né? Como que ele vai identificar as suas fragilidades, como que ele vai sanar essas fragilidades nesse processo de construção do programa. E tudo isso tem que estar previsto, né? Essas ações que o programa vai tomar, né, para esse desenvolvimento, elas têm que estar alinhadas e integradas com o planejamento do desenvolvimento institucional da instituição, né? Ou equivalente, né? Um planejamento estratégico institucional, sei lá, qualquer outro nome que se dê. Mas a instituição, isso que é uma questão que, inclusive, várias vezes nós ouvimos reclamações até de coordenadores de programa. A instituição, ela tem que integrar a pós-graduação no seu todo.
muitas vezes você acaba dando prioridade para os programas da graduação, né, os cursos de graduação, os programas disciplinares. Então, assim, todos os programas de pós-graduação, eles têm que estar previstos no seu planejamento, né, institucional, inclusive como que ele vai auxiliar o programa a executar o seu planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico não é todo o programa estabelecer várias metas de onde ele quer chegar e você não ter um apoio institucional para cumprir essas metas, para cumprir esses objetivos. Né? Então, qual é o impacto disso que nós temos? Esse item é um item específico, né, do item 1 da ficha. Tá? Nesse momento, ele tem um peso de 15%, somente, que nós estabelecemos junto com os coordenadores de programas da reunião de meio termo. Tanto o planejamento estratégico quanto a autoavaliação são duas novidades do processo avaliativo. A gente colocou um peso um pouco mais baixo nesse momento, porque é um momento em que os programas estão aprendendo como apresentar essas informações para nós, né? Porque, na verdade, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Mas eles estão aprendendo como declarar isso e nós estamos também aprendendo como nós vamos cobrar e avaliar isso dos programas. Porém, a expectativa é que para o próximo quadriênio, né, não sei quem estará na comissão de avaliação da área Inter, mas a expectativa é que esse peso, essa importância aumente, né, em relação ao quesito, né? Então, assim, eu acho que esse alinhamento com o PDI e o apoio institucional para executar as metas do planejamento estratégico tem uma importância muito grande nesse processo. Obrigada, Eduardo. Michael Ramos Nunes tem uma pergunta. Gostaria de saber se existe previsão para o novo Qualis oficialmente entrar em vigor. O novo Qualis ele só será feito ano que vem. Porque a gente precisa fechar o quadriênio para poder realizar essa avaliação. A gente precisa saber todos os periódicos que foram declarados na plataforma Sucupira em todo o quadriênio. Então, aquele Qualis, né, que circulou por aí, né, ele, na realidade, ele não era necessariamente para ter circulado. Por quê? Porque aquilo ali nós fizemos, digamos assim, um piloto da metodologia. Tanto é que vocês viram na minha apresentação, que eu falei na apresentação, que nós já modificamos a metodologia, né, por exemplo, em relação ao área-mãe, por exemplo, né, então nós verificamos que houveram problemas naquele momento, e agora nós fizemos as adequações, então o Qualis referência só será refeito quando fecharmos o quadriênio, então somente ano que vem. Tá, mas eu já deixo claro que a área vai ficar atenta a mudanças radicais, né, vai evitar mudanças radicais de alteração de extrato, por exemplo, uma revista 1 cair para B2, por exemplo, tá, então a gente vai tomar esse cuidado, né, para evitar que isso ocorra, tá, gente? Se passar, peço até desculpas já de antemão, porque a gente espera que isso não aconteça. Nessa próxima avaliação quadrienal, então, seremos avaliados pelo Qualis de 2016, é isso, né, Eduardo? Nessa avaliação quadrienal? Não. Já pela nova? Já pela nova? Uhum. Já pela nova. Essa é uma questão até bem polêmica, viu, Cristina? Porque, assim, mas todos os períodos de avaliação sempre foram assim. A gente não está criando algo novo, tá? Eu não estou dizendo que eu concorde, tá? Não estou dizendo que eu concorde, porque muitas vezes quando você submeteu o periódico, você tinha uma revista X, ela pode ter se tornado uma revista melhor ou pior nesse período, só que quando você publicou, ela tinha aquela característica. Porém, sempre, todos os anos acontece isso, e esse ano, e esse quadriênio também não será diferente, não será. Até a gente na carta colocou que a gente trabalha no escuro, né? Porque a gente trabalha por um quadro, vamos dizer assim, daqui a pouco vem o outro e é trabalhado por ele, né? O Qualis realmente sim, mas, por exemplo, as características da avaliação, por exemplo, o que nós discutimos lá na reunião de meio tempo, que foi no meio do ano passado, né, isso se mantém e vai se manter até o final desse quadriênio. Porque antes, né, eu não sei, eu já fui coordenador também de programa, né, eu lembro que eu ficava louco quando você fechava o teu período de avaliação
E daí, depois que já tinha enviado todos os relatórios, saiu uma nova ficha. Né? Então, isso é extremamente preocupante para o coordenador. Então, pelo menos as principais características que nós discutimos na reunião de meio termo, quando nós só tínhamos 2 relatórios fechados, que inclusive reabriram, né, para poder fazer as adequações necessárias, né, nós discutimos na ficha lá, ele ainda e mesmo se vocês fizeram alguma declaração, alguma informação que não está adequada a essa nova ficha, precisa de uma complementação, com a reabertura do coleta, vocês têm como utilizar a ficha atual, que não será alterada para avaliação quadrienal. Essa ficha já fechou. É com essa ficha que nós vamos avaliar vocês. Então, vocês já podem pegar a ficha, rever os relatórios que já saíram e fazer toda uma revisão e adequação do que for necessário. Professor Levi, ele pergunta se podemos levar em conta o Qualis que recebemos o ano passado, né? Se haverá muita alteração nessa análise que vocês já fizeram, nessa pré-análise. Professor, pode ter, tá? Eu imagino que não, para a área Inter, talvez não tenha tanto, porque nós fizemos uma análise comparativa entre o Qualis 2016 e esse novo Qualis. E a maior parte dos periódicos não tiveram uma variação significativa para a área interdisciplinar. Tá? Mas pode ter, porque é uma metodologia diferente. Inclusive, nós estamos aí até com uma dinâmica diferente, que nós temos o Qualis periódicos, o Qualis referência, só que nós temos o Qualis humanidades. Né, que o Qualis Humanidades, as revistas sociais Humanidades, elas, por não terem características, tanto uma disponibilidade de indicadores bibliométricos, como tem de JCR ou SJR, como tem as revistas da área de Ciências da Vida e Exatas e Engenharias, eles vão utilizar mais a questão do H5. E com isso, né, o H5, você pega todos os periódicos que estão no H5, então você classifica eles, assim, coloca numa ordem crescente, e você pega os 12,5% a 1, e assim por diante. Isso vai gerar uma discrepância nisso, e vai ter que ser feito um ajuste mais fino dessa variação. Então, como a metodologia mudou, podemos ter, sim, variação em relação ao que saiu agora no meio do quadriênio. Tá? Esperamos que não seja muito grande, mas pode ter sim. Ok, obrigada, Eduardo. Já ocupamos também teu tempo, né? Assim, foi muito rico isso que você trouxe para a gente. Eu gostaria, né? Eu sempre falava muito de ti no nosso colegiado e também no nosso PPGISP, esse nosso programa que está incubado na CAPES, né? Que está lá para ser avaliado. Tivemos 2 diligências e não sabemos ainda a resposta, né? Então a gente deve estar saindo já, viu? Eu acho que passou nesse último CTC. É? Ai, meu Deus. Acho, eu não posso dar certeza, mas eu acho que sim. Uhum. Estamos aguardando aí, né? Nossas 4. A Madalena coloca uma, né? Nós somos aqui, então, 5 IES, né? Então, trabalhando nisso, estamos aguardando. Vamos ver se vem uma resposta positiva para a gente trabalhar aí firmemente aí no nosso programa. O CTC foi semana passada, só para avisar, então ele leva uns dias para ser resultado. Mas em breve deve estar saindo, se vocês passaram no último CTC, porque como eu não participo do CTC, a professora Adelaide, então eu não tenho essa informação aqui. Tá, mas daí vamos esperar seu resultado, saindo, né? Deve estar saindo, acho que até final dessa semana, início da semana que vem. Ok. Né? Eduardo, então, professora Lília, professor Pai, eu não sei se você gostaria de fazer uma fala, né? O Eduardo sempre muito objetivo, eu acho que essa fala do Eduardo que traz de uma forma objetiva, informações concretas, assim, para a gente, eu acho que isso que é importante para todos nós, né? Tá? Eduardo, então, professora Lília, professor Caio, eu gostaria de fazer uma palavra, uma fala. Bem, rapidamente, então, renovar o nosso agradecimento, né, professor Eduardo, as suas contribuições foram valiosíssimas, nós tínhamos sempre muitas questões que, apesar de visitarmos, né, os relatórios, apesar de procurarmos as informações,
nada melhor, né, do que esse contato direto, né, mediado por toda a sua objetividade, né, então realmente foi muito rico e foi muito importante para os nossos programas, né, falo do programa que eu faço parte, mas de todos os programas que nós temos aqui, professores reunidos, né, foi uma tarde muito produtiva e muito esclarecedora. Então, agradeço muito a sua participação, a sua fala, e espero que a gente possa, né, repetir, quem sabe, futuramente, alguma reunião tão próxima como essa, apesar de mediado pela tecnologia, né, e assim a gente vai construindo os nossos programas, vamos construindo os nossos programas, e em função até dessa pandemia, a gente costuma dizer que a gente está sempre, né, nos reinventando, né, isso tem feito parte do nosso normal, e nos programas de pós-graduação isso também é muito comum, né, extremamente comum nós sempre estarmos perspectivando novas oportunidades, novas possibilidades, e aí, então, a gente espera, né, esse apoio que tem vindo da CAPES, e hoje, particularmente, com a tua presença aqui. Então, renovo meu agradecimento, né, renovo meu agradecimento ao Paulo Ivo por ter ajudado a organização, à professora Cristina, ao Gatino, enfim, né, aos meninos de Libras, né. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela participação de todos, e de novo, Cristina, né, quero te cumprimentar pela iniciativa, né, de ter tido a ideia, de ter corrido atrás da ideia e de realmente fazer acontecer, né, tens o nosso aplauso por isso, ok? Obrigada, Lília. O Caio, antes de te passar, tem uma pergunta aqui que é da nossa coordenadora Anelise, Eduardo, atual coordenadora do PPGás. Nós temos um projeto de doutorado também na CAPES, né? E Lília, nós passamos, dentre os 3 indicadores, um deles que a gente não conseguiu, né? E a gente encaminhamos um pedido de reconsideração, sabe, Eduardo? Não sei se a Lília gostaria de falar, lembra qual é? É exatamente isso, nós fizemos um pedido de reconsideração, né, e aí a gente gostaria de saber se por acaso já passou também, se tem notícias, se vai sair. Então, eu não posso, assim, as reconsiderações que nos chegaram, tá, já foram avaliadas na semana passada. Eu não participei da reunião, já adianto que eu não participei da reunião pelo seguinte motivo, né, as comissões, elas precisam ser renovadas em no mínimo 50%, né, não pode ser a mesma comissão que avaliou na primeira vez, né, de ter essa preocupação de renovação. Então, nessa reunião, eu falei assim, não, então chama um consultor novo, porque era um número pequeno de reconsiderações, para que ele possa fazer a avaliação, daí eu fico de fora. Então, assim, as reconsiderações que nos chegaram, eu não sei se de vocês estavam nessa relação, como eu não participei da reunião, já foram avaliadas na semana passada. Eu imagino que, então, a de vocês também tenha sido, né, mas ele vai entrar para o próximo CTC. Tá, não passou nesse CTC agora, que foi concomitante com o CTC, foi a nossa reunião de reconsideração. Tá, então, o resultado vai sair no mês que vem. Não sei se o professor Caio, o professor Paulo Ivo. Rapidamente, Cristina, quero agradecer ao professor Eduardo por essa aula que nos deu aí nesse período da tarde, extremamente, como a professora Lília, extremamente esclarecedor. Muitos pingos nos is foram colocados nesse momento, que nos deixa mais seguro, inclusive, com relação a como seremos avaliados, ou como estamos sendo avaliados. Isso para a gente é motivo de muito orgulho e de agradecimento. Quero agradecer também aqui ao Paulo Ivo, e Paulo, estenda o cumprimento em nome da CAF a todos os parceiros, a todas as co-irmãs. Vejo aqui alguns pró-reitores também participando do processo, ao nosso pessoal da técnica. Agora eu vi que saiu o Jordan, entrou o Fabiano, sempre dando show em todos os nossos eventos. Cristina e Gatino, obrigado novamente. E o professor Eduardo, a Uniplac está sempre à disposição. Quando vier a Santa Catarina, não hesite em nos procurar. Teremos um grande prazer em recebê-lo aqui no nosso campus, para apresentar a nossa estrutura, o que a gente vem fazendo, e a gente espera que isso ocorra muito em breve. A gente espera que o presencialismo, embora a gente tenha gostado bastante dessa experiência online, mas a gente quer voltar a ter esse contato presencial aí com todos os colegas,
e que em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente aí para trocarmos mais e mais figurinhas. E, novamente, muito, muito obrigado por todo esse conhecimento nos repassado nesse período. Professor Eduardo, muito obrigado, agradeço imensamente a sua disposição, como sempre, né? Repito, a CAPES tem sido sempre muito próxima à CAF, né? Muito generosa com a CAF, então muito obrigado. A Uniplac, parabéns pela organização, a todos os envolvidos. E, professores, nós podemos estar disponibilizando, então, Cristina, a apresentação do professor Eduardo a todos os integrantes da CAF, todas as câmaras, enfim, todos os programas, fico à disposição para isso, bem como, se for interessante, postar o seu material em nossa página para a visibilidade aí de todo o Estado, enfim, de todos que acessarem. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Pode deixar. O Gatinho vai fazer a edição aí do vídeo, né? Então, a gente vai disponibilizar tanto os slides e a gravação também. Daí a Rede ACAF faz a distribuição inteira no estado de Santa Catarina. Eu gostaria de convidar também, porque agora nós temos nosso programa incubado, né? A Uniplac é parceira, é associada junto a outras 4 IES. Então, o professor Oscar, o pró-reitor lá da Unesp, que está presente, né, para fazer a sua fala também, enquanto nosso parceiro, né, Caio? Nosso parceiro aí da Uniplac no nosso programa associado. Obrigado, professora Cristina. Boa tarde a todos, às nossas IES aí parceiras, ao Ivo, representante da CAF, todos os nossos colegas e visitantes. E um cumprimento especial ao professor Eduardo pela excelente contribuição para todos nós. Embora eu seja de uma outra área, mas praticamente tudo que você falou para a área interdisciplinar serve para a nossa área. Então, é sempre muito bom ouvir os colegas que estão vinculados diretamente à CAPES, né? Professor, eu queria dizer que a CAPES é uma grande parceira mesmo da CAF, né, das nossas instituições. Nós temos tido, na Unesc, assim, uma participação muito efetiva da CAPES. Ela tem contribuído não só com a disponibilização de seus profissionais para participar de nossas lives, ajudando a compreendermos melhor o sistema da pós-graduação, todas essas mudanças que vêm ocorrendo recentemente e que vão diretamente impactar na próxima quadrienal, mas também olhando com novos olhares as universidades comunitárias, que no nosso estado elas são tão fortes por meio da CAF, né? Então, gostaríamos de deixar muito claro assim, a importância que a CAPES tem para nós, na Santa Catarina, né? E parabenizar a professora Cristina, que tem estado à frente desse movimento, junto com as demais instituições, poder viabilizar esse nosso projeto, né? Estamos trabalhando aí fortemente com a participação de todos para aprovar o nosso mestrado interdisciplinar. Então, parabéns pelo evento e parabéns por todo esse movimento. Obrigado a todos. Okay. Obrigada, professor Oscar. Então, dando encerramento, não sei se o Eduardo gostaria de fazer uma fala. Eu só queria agradecer novamente, Cristina, o convite, a palavra de todos. Falar que quando, né, esse momento que nós estamos passando ele melhorar, né, será um prazer ir a Santa Catarina, né, visto que gosto muito do estado, né, eu sou sulista também, né, apesar de estar no Rio de Janeiro, sou paranaense, né, sou curitibano, né, com família toda catarinense, de Joinville, então vai ser um prazer ir a Santa Catarina, sim, e eu me coloco à disposição também para outros momentos, quando vocês precisarem, né, para a gente poder dialogar, conversar. Eu acho que essas ferramentas também nos aproximaram um pouco mais, né, nos permitiram conversar com os programas com maior intensidade, né, porque antes, por exemplo, eu saí do Rio de Janeiro para ir para Santa Catarina, no mínimo 2 dias, né, ida e volta, mais uma palestra, um evento. Então, assim, agora a gente consegue fazer numa tarde tudo isso, né, então, assim, me coloco à disposição e agradeço novamente a todos, né, e muito obrigado. Agradecemos a presença de todos, principalmente a sua disponibilidade, Eduardo, né? A gente sempre falava muito de ti, eu sou teu fã, né? Então, sou tua fã aí com relação à tua objetividade. E eu gostaria de deixar registrado aqui também, o Eduardo, nesse seminário de meio termo, ele meio que deu a cara a tapa, né, Eduardo?
ele convidou não só os coordenadores para estar presente nesse seminário do meio termo, com vistas a que eu, pelo menos, entendi que o Eduardo, né, pelo fato do nosso programa ser interdisciplinar, abrir para todos que tivessem interesse de participar do seminário do meio termo, todos que estivessem envolvidos com o PPGs, né, Eduardo? E isso é questão de deixar registrado lá, quando um dos membros, né, quis criticar essa atitude do Eduardo, né, uma atitude diferenciada e inovadora com relação ao programa interdisciplinar. Então, agradeço, e que continue, Eduardo, com esses seus posicionamentos inovadores, seus posicionamentos de buscar abrir o leque para todos que tenham vontade de conhecer, que tenham realmente interesse de fazer com que o programa interdisciplinar tenha seu envolvimento maior e tenha o seu crescimento a nível Brasil, tá? Então, muito obrigada, Eduardo, obrigado às pessoas aqui dos nossos PPGs, né, as nossas ICs, e os convidados também de outras instituições aqui fora de Santa Catarina também, que eu vi que tem alguns presentes aqui, né? Eduardo, muito obrigado, de coração mesmo. E nós estamos aqui, a hora que abrir tudo, estamos aqui prontos para te receber, para conhecer a nossa Uniplac, como diz a professora Lília e o professor Caio. Né? Muito obrigado. Obrigada, então. Tudo de bom. Então, encerramos o nosso webinar, né? Podemos abrir as câmeras e fazer uma salva de palmas para o professor Eduardo? Claro. Vamos lá, gente? Vai lá. Obrigado, gente. Obrigado, gente. A gente fica com vergonha, né? Tudo de bom, então, Eduardo. Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau para vocês.